Bom dia, sexto ano. Então, vamos encerrar nossa semana com a nossa aulinha de língua portuguesa, tá? Hoje estaremos trabalhando com o grau do adjetivo, tá? Página 36, lá no finalzinho, tá? Nós vamos ter aqui, iniciar com o grau do adjetivo. Aula passada nós corrigimos o caderno de atividade lá com relação aos tempos e modos verbais, tá? Hoje nós vamos iniciar aqui então na apostila, página 36, lá embaixo, tá bom? Bom, vocês já estudaram os adjetivos como determinantes, né? Eles são determinantes de um substantivo que é o núcleo do sintagma nominal. Então, se eu tenho lá, a menina bonita comprou um doce na esquina. Então, menina é o núcleo desse sintagma nominal, porque ela é a palavra principal, e bonita é um adjetivo, que é uma qualidade que eu estou dando para a menina. Portanto, ele é um determinante, né? Então, nós temos aqui como determinante o a, que é um artigo definido, e o adjetivo bonita, certo? Então, já vimos que os adjetivos são determinantes, tá? Dos substantivos. Aí nós temos aqui na notícia, menciona-se que um menino curioso aproximou-se de Sofia. Compare essa informação com um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Então, olha só, questão A. Em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo que ele caracteriza? Bom, em ambas as frases, o adjetivo é curioso. Então, anotem aí. Em ambas as frases, o adjetivo é curioso. Coloquem entre aspas. E o substantivo caracterizado é menino, tá? Então, nas duas frases, um menino curioso aproximou-se de Sofia. Adjetivo, curioso. Substantivo, menino. Um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Continua sendo a mesma coisa. Adjetivo, curioso. Substantivo, menino. Agora a letra B. Explique a diferença de sentido entre as frases. Olha só. Na reescrita, a característica de menino foi intensificada, vírgula, está mais forte. Vocês viram que foi acrescentado uma palavrinha aqui na segunda frase? Um menino muito curioso. Então, quer dizer, a característica de menino foi intensificada, está mais forte. Então, essa é a resposta da letra B. Letra C. Que palavra instaurou a diferença de sentido? A palavra muito, né? Porque ela está relacionada com o substantivo curioso. Então, ele não é só curioso, ele é muito curioso, certo? Então, essa palavra, ela intensificou essa qualidade, tá? A função da palavra indicada no item anterior é a de intensificar a característica do ser, tá? Indicar maior quantidade? Não. Intensificar. Quando eu falo assim, hoje é sexta-feira, estou cansada. Você entende uma coisa, ok, ela está cansada. Agora, quando eu falo assim, hoje é sexta-feira, estou muito cansada. Então, esse muito, ele intensifica, né, a palavra cansada. Concordam? Então, questão 25. Leia a sinopse de um filme e faça o que se pede sobre o sintagma um robô tão humano. Diz assim, meu adorável Android, SBT, 4 horas e 15 minutos. Not quite human. Estados Unidos, 1987, 94 minutos. Direção, Steven Hilliard Stern. Com Alan Tickle, Robin Lively, Chip é um robô tão humano que seu criador resolve matriculá-lo na escola da filha. Há outros humanos menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades.
Disney só para São Paulo. Bom, primeira atividade que vocês vão fazer é grife o núcleo do sintagma nominal um robô tão humano. Qual que é o núcleo aí? Robô. Então, você vai grifar, né? Sublinhar ou usar um marca-texto, tá? Usar assim, ó, marca-texto, tá? Pode ser nas duas frases aí, tá? Há um determinante caracterizando esse núcleo. Copie-o. Qual é um determinante que está caracterizando o robô? Um robô tão humano. O que está caracterizando o robô? Humano, né? Nesse caso aqui, humano é o determinante. Então, letra B, humano. Letra C. Qual a classe gramatical desse determinante? Humano, coloque entre aspas aí, é um adjetivo, pois indica uma característica do robô, certo? Aqui, gente, nessa sinopse, né, que é quando fala um pouquinho sobre a história do filme, ele está caracterizando o robô, como se o robô fosse mais humano que os próprios humanos. Tá? Então, nesse caso aí, humano é uma característica. Questão D. Que palavra intensifica o adjetivo no sintagma? Então, um robô humano, um robô tão humano. Então, qual é a palavra que intensifica aí? Tão, né? Questão E. Reescreva o sintagma substituindo a palavra que você indicou no item anterior por outra de mesma função. Então, que outra palavra eu poderia usar no lugar de tão, que daria o mesmo sentido? Muito, bastante, extremamente. Poderia ser muito humano, bastante humano, extremamente humano, tá? Então, poderia ser uma dessas três aí. Tá? A língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo. Leia o subtítulo de uma notícia sobre um robô criado por uma empresa sul-coreana, que diz assim: robô caríssimo. Qual é a característica do robô sul-coreano segundo o subtítulo? Que ele é muito caro, né? Então, a palavra caríssimo quer dizer que esse robô é muito caro, custa muito dinheiro, certo? Então, lendo agora essa partezinha cinza aqui, ó. Então, aqui propriamente a gente vai entrar nesse grau dos adjetivos, tá? Ó. Ao indicar que a característica é muito intensa, nós empregamos o grau superlativo. Há duas construções possíveis para utilizar uma palavra que intensifique, como muito curioso, tá? Como a gente viu no exemplo ali do menino, do menino, né? O menino é muito curioso, então eu estou intensificando a palavra curioso. Ou eu adicionar um afixo como curiosíssimo, tá? Que é o afixo íssimo, curiosíssimo. Então, o mesmo aconteceria com caro. Eu poderia dizer muito caro ou acrescentar esse afixo íssimo, caríssimo, certo? Já ouviram essas expressões, né? Nossa, mas é lindíssimo. Nossa, sua casa é lindíssima, certo? Então, são afixos que a gente acrescenta no adjetivo para mudar o grau desse adjetivo. Então, ao invés de eu falar muito linda, eu digo lindíssima. Então, no nosso dia a dia, nós usamos pouco, né? Relativamente pouco esse tipo de vocabulário, mas ele é um vocabulário correto, né, dentro da nossa língua portuguesa. O adjetivo também pode ser empregado no grau comparativo. Nesse caso, compara-se a intensidade de uma mesma característica em seres distintos. É isso que ocorre no título da notícia Robô sonha em ser tão inteligente como os humanos, né?
Então, aqui é quando a gente faz a comparação, né? Ó, essa caneta é mais forte do que esta. Então, eu estou estabelecendo uma comparação entre dois seres, né? Ou, eu quero ser tão bonita como aquela atriz. Então, é você estabelecer a comparação entre dois seres, tá? O comparativo pode ser de superioridade, de inferioridade ou de igualdade, como você pode ver a seguir. Então, nós temos ali o primeiro caso. No primeiro caso, expressa-se que a característica é mais intensa. Então, no comparativo de superioridade, a gente compara um outro de forma superior. Por exemplo, filmes de super-heróis são mais populares que os de guerra. Então, são mais pessoas que assistem os filmes de super-heróis, né? Então, eles são mais populares que os de guerra. Então, é uma forma de comparar. No segundo caso, que seria comparativo de inferioridade, a gente é o inverso. A gente compara de uma forma inferior. Filmes de guerra são menos populares que os de super-heróis. Então, é só inverter a situação, né? No caso de igualdade, a característica é igualmente intensa em ambos os seres. Por exemplo, filmes de super-heróis são tão populares quanto os de guerra, tá? Então, essa caneta é tão forte quanto esta. Então, eu estou igualando elas, certo? Quanto à sua cor, por exemplo, tá? Então, esses são os tipos de comparativos. E os superlativos é quando a gente acrescenta esse afixo na palavra. Lindo, lindíssimo. Grande, feio, feíssimo. Rico, riquíssimo. Certo? Virando a página aqui. Então, nós vamos comparar agora o subtítulo, ó. Robô caro. 1. 2. Robô muito caro. Qual das duas reescritas mais se aproxima do sentido do texto original, que seria robô caríssimo? A estrutura 2, né? Pois também expressa a ideia de uma característica intensa, certo? Pois também expressa a ideia de uma característica intensa, ok? Letra C. Reescreva os dois sintagmas abaixo segundo o modelo. Então, olha só. Robô caríssimo. Robô muito caro. Menino muito curioso. Então, vai ficar menino curiosíssimo. Então, olha lá como vai ficar. Curiosíssimo. Tá? Tem um acentinho ali, ó. Curiosíssimo. Robô tão humano. Robô humaníssimo. Então, a gente seguiu a mesma ideia lá do caríssimo, certo? Nós acrescentamos esse afixo íssimo na palavra curioso e na palavra humano, tá? Olha como que ficaria lindo. Lindo ficaria lindíssimo. Certo? Questão D. Você encontra ambas as estruturas nos textos que costuma ler ou uma é mais frequente que a outra? Então, o que você mais vê nos textos quando você lê, tá? Você vê mais, por exemplo, a estrutura com o afixo curiosíssimo, lindíssimo, humaníssimo, ou você vê mais usando o muito? Você lembra, assim, de quando você lê os textos, quando você lê os livros, né? Quais são as estruturas que você mais vê, tá?
No caso, essas estruturas aqui, elas são um pouco mais formais, né? Então, talvez elas apareçam menos, né? Dependendo do texto que você lê. Questão 27. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? Compara-se a característica humano, tá? Entre aspas, em seres humanos e no robô. Então, há outros humanos, menos humanos que os robôs. Então, aí existe o substantivo humanos, que somos nós, né, os humanos, que são menos humanos que os próprios robôs. Entenderam? Letra B. Pelo trecho, a característica humana nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô? É mais fraca, né? Quer dizer, ele quis dizer que os próprios seres humanos eram menos humanos que o robô dele. Olha só. Então, né? Mais fraca. Ponto. O uso da palavra menos leva a esse entendimento, né? Quando ele diz menos humanos. 28. Reescreva o título da notícia a seguir, de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. Olha só, robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, aqui ela está fazendo uma comparação de igualdade, né? Ela quer ser tão inteligente quanto, ó, ela quer ficar ali, igual aos humanos. Agora, para vocês escreverem como se ela quisesse ser mais do que os humanos. Então, como que ficaria? Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Tá? Então, aí eu faço uma comparação de superioridade, porque ela quer ser mais, tá? Então, escrevam aí, robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. 29. Considerando a notícia atualmente, Sofia é mais ou menos inteligente que os humanos. Justifique sua resposta com partes do texto. Sofia é menos inteligente que os humanos, segundo o texto, tá? Justificativa. Para questões mais complexas, vírgula, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas, tá? Então, vocês pausem, voltem para ouvir a prof falar de novo, tá? Estamos quase acabando, tá? Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito e outras está oculto. Compare o texto original e a reescrita em que o elemento está explícito. O trecho original é esse. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Na reescrita, como ficou? Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito? Questões e esta questão. Para questões mais complexas. Então, o que está sendo comparado? Questões e esta questão. Segunda pergunta. Qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito? A característica é complexas. Ponto. Aqui, vírgula, expressa-se a característica mais intensa em um elemento comparado a outro, tá? Porque, ó, mais complexas,
para questões mais complexas, né? Então, ela está sendo comparada de uma forma mais intensa. Qual é a função da expressão mais que nesse trecho? A função é de comparação e de indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento. Questões mais, abre aspas, questões mais complexas que esta. Ponto, fecha aspas. Ou melhor, fecha aspas e ponto. Ok? Letra B para finalizarmos. Agora indique o termo oculto no trecho. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis que Sofia para o consumidor. Então aqui nós temos o termo que Sofia, que estava oculto e que agora a gente está colocando aqui, tá? Então hoje nós vamos terminar aqui, certo? E vai ficar como tarefa, gente, grau do adjetivo, que está lá na página 15 do caderno de atividades, tá? Página 15 e 16. Bem pouquinho. Olha como essa prof é legal, né? Então, página 15 e 16 do caderno de atividades para segunda-feira, tá? Então, um bom fim de semana para vocês, tá bom? Se tiverem dúvidas, me chamem, me perguntem, estou à disposição. Um beijo para vocês. Estou à disposição de manhã, tá? Por favor.